Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida além da morte, sobre reforma íntima, mas principalmente sobre cultura de paz. Como é que a gente pode estar construindo juntos aqui uma cultura de paz, estudando, melhorando a nós mesmos. E para que eu tenha esse compromisso de estudar todos os dias, porque o conteúdo é infinito, eu vim aqui me comprometer a gravar para vocês, mas sempre como aprendiz. Eu compartilho as minhas impressões, eu compartilho as minhas opiniões, mas estou sempre aprendendo. A ideia aqui é aprender, sempre mais. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Sete Raios. Esse daqui é de acordo com os ensinamentos de Walco e Alice Bailey. É um livro da teosofia e fala que dos raios que se manifestam através de nós e em nós, como expressões assim divinas. E quando a gente fala, aqui é a teosofia, mas tem um livro, se não me engano, é Mecanismos da Mediunidade ou Domínio da Mediunidade, do Chico, que logo no comecinho fala que um dia os seres humanos ainda vão aprender sobre os raios que os influenciam, que na verdade eles são formados pelos raios, mas que nosso conhecimento ainda é muito incipiente. E aí fala sobre esses raios. Raios são, na verdade, correntes, né? São forças de energias que emanam. Então, aqui vamos estudar hoje o capítulo 2, as manifestações do Um. Então, o Uno, é Deus, é o Pai, ele se manifesta em três, toda manifestação é trina. A gente pode ver nas religiões, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Horus, Ísis e Osíris. No panteão hindu também é Brahma, Brahma, Shiva, não me recordo direito, mas também é trino. A gente vê aqui no estado da consciência é corpo, alma, espírito. Então Deus se manifesta através do trino e ele cria através do sete, as sete notas musicais, sete raios, sete cores do arco-íris. Então, o sete é o processo de criação, são as etapas evolutivas de Deus. Então, aqui a gente vai ver as manifestações do um, que é o trino. Quando o Altíssimo decidiu manifestar seu pesadelo da criação, começou a expressar-se em miríades de formas, como universos, galáxias, constelações, sistemas solares, planetas, seres humanos, animais, árvores e flores, minerais, átomos, do macro para o micro. Todas essas formas são entidades vivas que enchem a expansão cósmica com as suas irradiações e criam uma enorme rede interrelacionada de energias e forças. Está tudo conectado, do macro ao micro, está tudo conectado. E é tudo semelhante, né? Se você pegar uma imagem do sistema solar e uma imagem do átomo, é muito parecido mesmo. Assim como está acima, está abaixo. Ah, e tudo isso serve ao propósito de fazer voltar para a casa do Pai as centelhas de divindade que foram e serão enviadas, e que retornam à casa plenamente conscientes e enriquecidas por suas experiências e expressões criativas. O processo de criação parece estar continuamente em operação, pois estrelas nascem e morrem e seu número é infinito. Essa parte aqui da gente voltar para a casa do Pai mais consciente, tem um texto no livro A Essência da Bondade que faz uma analogia e que eu acho mais fácil de entender. Imagine que Deus é um balde de água e nós somos moléculas de H2O. Só que com consciência, a gente nos separamos ali e tomamos consciência que nós somos a molécula de H2O. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tomando mais consciência de nós, de quem nós somos, do nosso papel, da nossa essência, até o dia que a gente retorna à consciência de que nós somos a água, propriamente dito. Mas isolado nós somos seres minúsculos, mas juntos, unidos, nós somos a água, nós somos a essência. Então eu achei essa analogia com a água e as moléculas muito assim apropriada. É mais fácil de entender. Estamos aqui para ter consciência da nossa individualidade, para expandir essa consciência, para retornar à unidade com Deus, para a gente reconhecer qual é a nossa verdadeira essência, qual é a nossa origem, quem nós somos de fato, seres espirituais.
Qual que é a definição de espírito no livro dos espíritos? Seres inteligentes. O espírito é o ser inteligente, é aquele que anima a forma. É, só que falar que o espírito é inteligência é muito pouco. Nós não somos só inteligência, nós somos muito mais além da inteligência. Mas a maneira como define seria essa. Então, é para a gente aprender a ter consciência que nós somos uma centelha de vida. Nós temos Deus dentro de nós. Então, a gente tem que aprender a reconhecer a divindade em nós. A gente está aqui tirando sombras e mais sombras, reconhecer a divindade que habita dentro de cada um de nós. Essas palavras são de Jesus. E para que a gente possa nos reconhecer como parte do Criador, como um integrante, e que a gente não se veja mais como indivíduos isolados, mas como a essência divina, propriamente dita, não como moléculas de água isolada com consciência, mas como a água em si. Nos ensinamentos sobre os sete raios que permeiam todos os seus escritos, o mestre Jiwao Ku preocupa-se primeiramente com o desenvolvimento da consciência dentro do reino humano, a fim de ajudar cada um de seus membros a passar do quarto reino humano para o quinto reino da natureza, que é o da alma e do espírito. Então, o que que é isso? A gente passou por vários reinos, a evolução é sétupla, acontece em 7 níveis. Nós estamos no quarto nível, a gente está despertando o quarto chakra. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, cada nível de consciência desperta um chakra. Então, nós estamos agora, nesse momento, abrindo o quarto chakra, o chakra cardíaco, o anahata. É, e nesse momento da evolução da humanidade, a gente está aprendendo a controlar os nossos instintos para fazer valer a nossa vontade, que a nossa vontade seja soberana. Por quê? Porque um dos atributos do Pai é a vontade divina, né? Então a gente aprender a fazer bom uso da vontade sobre os instintos. E lá na frente, no próximo período de evolução, um período evolutivo, daqui a milênios, nós nos tornaremos anjos. O que que são esses espíritos esses anjos que são descritos na Bíblia? Ah, vem um ser de luz e tal. São espíritos elevados. Em outros reinos, em outros planetas, em outras esferas de consciência, existem espíritos muito mais elevados que já se tornaram angélicos. Então, eles vêm aqui revestidos de anjo. São espíritos que têm muita luz, que emanam muita luz. E por isso cegam os olhos. Então a gente está caminhando para sair desse reino, do quarto reino, que é o humano, para se tornar anjos. Então um dia todos nós nos tornaremos anjos. Não é se isso vai acontecer, é quando isso vai acontecer. Emmanuel já falava nessa questão da transição planetária: o bem vai vencer, mas o mal vai resistir muito. Muito mesmo, não vai deixar barato, e o mal faz muito barulho, né? Então a gente acha que está tudo muito pior do que realmente está. Mas tem muita gente boa no mundo, tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, muito mais pessoas com luz do que pessoas perversas. Mas o nosso olhar ainda é voltado para o mal. Mas nós estamos caminhando para nos tornar anjos, e até o mais endurecido dos espíritos também vai se tornar anjo. Jesus já falava isso há 2.000 anos atrás. Então é para a gente ter fé em Deus e manifestar o nosso melhor, independente das circunstâncias ao nosso redor. É para a gente manifestar o nosso melhor, procurar estar sempre manifestando a nossa luz. Jesus falava: deixai brilhar a vossa luz. Ele sabia que a gente tinha sombras, ele sabia que a gente tem um lado obscuro da alma, mas ele não falou, não, né, falou, melhore-se, vai, não peques mais, mas ele falava: deixai brilhar a vossa luz, manifeste a sua luz, apesar das suas sombras, porque é disso que o planeta precisa, que a gente manifeste o nosso melhor, porque quando a gente manifesta o nosso melhor, a gente é bom para nós e para os outros. E assim, apesar de ter um caminho muito longo ainda até a gente se tornar anjos, a gente já caminhou bastante, né? E aí, quando ele fala assim: ah, não, mas é difícil, ainda tem muita coisa. Vários dos santos que já vieram na Terra, eles cometeram erros, chegaram até a matar. São Francisco, ele foi para a guerra, foi para duas guerras antes de ser o São Francisco que a gente conhece. Então, muitos deles tinham uma vida errada, tinham uma vida desregrada, até que houve o despertar espiritual e se tornaram quem se tornaram, gigantes. Então, assim, às vezes a gente fala: ah, não, eu ainda estou muito longe.
não consigo fazer, eu que já cometi muitos erros. Errar é humano, né? É o nosso momento evolutivo. O que importa é que, a partir do momento que a gente desperta, é igual ao momento que Paulo foi para o deserto. Foi Saulo e voltou Paulo. Ele matava e perseguia os cristãos. No entanto, ele despertou espiritualmente e ele se reformulou ali e voltou uma pessoa inteiramente renovada. Os erros dele foram esquecidos? Não, ele vai ter que reparar os erros com a lei divina. Mas o que importa é quem ele se tornou, apesar de ter cometido tantos erros. Então, essa é a proposta do Evangelho para a gente, deixar brilhar nossa luz. Erramos, erramos. A gente ainda está muito primitivo, sim, os nossos instintos dominam a vontade, a maior parte das vezes, somos seres emocionais, mas que a gente aprenda a fazer bom uso e que a gente desperte cada dia mais, porque o despertar é um processo que começa, mas nunca termina. A gente sempre está aprendendo mais sobre nós e que sigamos em frente, procurando ser o melhor, deixando brilhar nossa luz. É difícil expressar em palavras o que significa o desenvolvimento de um conceito tão impalpável como o conceito de consciência. O que é consciência? De que modo pode ser desenvolvida? Se consciência serve como sinônimo de alma, precisamos primeiro tornar-nos plenamente cônscios da nossa própria divindade interior e da divindade essencial em tudo que vive, para que possamos conscientemente entrar nos fluxos de energias e forças divinas que nos cercam, permeiam o nosso ser e impelem-nos a revelar o esplendor inato que é o nosso verdadeiro eu. Essa questão da consciência é tão interessante. Nós vivemos num mundo muito materialista e a ciência entrou numa fase de descobrir tudo. Aí teve um pesquisador, não me recordo o nome, virou e falou assim: não, em 10, agora nós vamos estudar a consciência. Em 10 anos nós vamos ter mapeado toda a consciência, todo o processo de consciência. Passaram-se 20 anos e ele não conseguiu fazer avanço nenhum, porque não é possível estudar a consciência à luz da ciência, dessa ciência física, material. A consciência é a manifestação da alma, é a manifestação do espírito, é a centelha divina que habita em nós. Então, existe o cérebro, que é o mecanismo físico? Sim. Existem os processos de pensamento, que são impulsos elétricos? Sim. Mas a consciência, essa formação, essa questão do certo e o errado, essa noção da divindade que a gente tem, não pode ser explicada. O cérebro é só o recipiente onde é guardada a consciência, mas a consciência, ela é divina, ela não vem desse plano. Hum, Essa essência interior conhece a intenção e o propósito divinos, e à medida que tornamos cientes dessa magnificente realidade, começamos a ver como o plano de Deus se expressa e se realiza na história da criação e da evolução. No Livro dos Espíritos tem uma questão que fala assim: onde está gravadas as leis de Deus? Todo homem tem acesso às leis de Deus? Aí a resposta dos espíritos, da consciência. Antes da gente reencarnar, já vem gravado na nossa consciência todas as leis divinas, o que é certo, o que é errado. Vem gravado no nosso planejamento reencarnatório. E assim, se a gente. E tem aquele ditado, né? Põe a mão na consciência, tipo assim, para de fazer isso, se importe. E esse ditado tem um fundo de verdade assim muito maior do que a gente imagina, porque colocar a mão na consciência é ter acesso à nossa essência, é ter acesso ao nosso eu divino, para que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Porque até uma criança de 2 anos sabe o que é certo e o que é errado. A gente é que teima em seguir pelo caminho errado, fazer o nosso jeitinho, brasileiro, então adora fazer isso. Como assim, não, vou dar um jeitinho aqui, não tem nada a ver, não. Mas até uma criança de 2 anos sabe o que é certo e o que é errado. Então, que a gente procure dentro de nós, na nossa consciência, Deus, as leis divinas e tudo que a vida espera da gente e o que nós podemos oferecer para o mundo. Então é isso, essas são as minhas impressões. Deixa aí o que que vocês acham. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos criar uma imensa corrente do bem aqui, divulgando uma mensagem que eleva, que edifica, que acrescenta, que faça a gente crescer espiritualmente, intelectualmente, porque tem muita gente boa no mundo, o bem é tímido e a gente precisa fazer barulho, porque o mal, ele não é tímido. O mal, ele chega ocupando todos os espaços, arrombando porta e acaba dando aquela impressão que tem muito mais coisa ruim do que boa, e o que não é verdade. Tem muita, muita gente abençoada aqui na face da terra.
Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus.